Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit. E no vídeo de hoje eu vim trazer o tutorial dessa fofura aqui, que é o Mini Mary. Gente, olha que coisa mais fofa, coisa mais preciosa desse mundo. Fala se ele não é perfeito. E caso você não saiba, eu tenha caído aqui de paraquedas, eu e a minha amiga Tamires, lá do Motivagar, a gente já tá no terceiro e-book de One Piece lá no Instagram, tá? A gente posta tudo lá. Eu fiz até vlogs e deixei aqui também sobre o processo e tal. Vou deixar o link para você adquirir o e-book aqui na descrição. E a gente fez o terceiro e-book de One Piece. E assim, todo e-book a gente tenta trazer uma receitinha gratuita pro Instagram, né? E dessa vez não foi diferente, a gente trouxe um Mini Mary e um mini Sunny que ela vai deixar no canal dela. E como que vai funcionar? A gente vai deixar a receitinha aqui em vídeo no YouTube e lá no Instagram a gente vai deixar a receitinha escrita, tá? Só escrita. Então, caso você queira a receitinha escrita, vai estar lá no nosso Instagram, tanto no meu quanto no dela. Vou deixar passando aqui na tela para você não perder. Então já segue a gente lá, vou deixar todas as informações aqui na descrição também, tá? Vou deixar o canal da Tamires e ela vai estar fazendo um mini Sunny também. Então você já pode conferir. Se eu não me engano, a gente vai postar esse vídeo junto. Então, você já pode conferir lá para você fazer os dois para você. E ele ficou muito fofinho, muito pequenininho, dá para fazer chaveirinho, tá? Dá para vender mais em conta, né? Fazer um dinheirinho aí. E ele é muito fofo, gente. E é isso, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixa um likezinho aqui, deixa um comentário, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar, porque ajuda muito na divulgação, tá? Esses vídeos dão bastante trabalho, então se você ajudar compartilhando, ajuda demais. E é isso, fica com o vídeo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Vamos começar com fio e erro, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na segunda carreira, a gente vai repetir os 6 pontos baixos e na terceira carreira também. Então, serão 2 carreiras apenas de ponto sobre ponto. Na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 5 até a 6, a gente apenas repete os 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Faça as 2 pernas iguais, mas na segunda não corta o fio, porque a gente vai emendar para continuar o corpinho. Então, a gente vai emendar ali em qualquer ponto, fazendo um ponto baixo. Então, nessa carreira 7, a gente vai fazer 18 pontos baixos, que serão 9 pontos baixos para a primeira perna e 9 pontos baixos para a segunda perna. E na carreira 8 e 9, você deve repetir esses 18 pontos baixos também, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui até a minha carreira 9, e agora a gente vai cortar o fio e trocar de cor. A gente vai trocar para o fio branco e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto.
Terminada essa carreira, agora a gente vai partir para a carreira 10 e vamos pegar só na alcinha de trás do ponto novamente e vamos repetir fazendo 18 pontos baixos ao redor de toda a peça. Terminando a carreira 10, a gente vai cortar e trocar pro fio natural ou off-white, tá? Então, a gente vai fazer aqui mais uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás. Lembrando que essas carreiras de ponto baixíssimo, a gente não conta elas como carreiras no final, tá? Já terminei aqui e mais uma vez vou pegar na alcinha de trás e nessa carreira de número 11 a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Já terminei aqui a carreira 11 e agora na carreira 12 e 13 a gente vai repetir esses 15 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 14, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Antes de começar a cabeça, a gente coloca já um pouco de enchimento, vai colocando lá nas perninhas e no corpinho para não ficar difícil de colocar depois. Agora, vamos dar prosseguimento à cabeça, e nessa carreira 15, a gente vai fazer 12 aumentos, ficando com 24 pontos baixos. Então, vamos fazer aumento por toda a volta. Na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, a gente vai repetir esses 36 pontos baixos e vamos fazer 6 carreiras apenas de ponto sobre ponto. Já fiz aqui as minhas 6 carreiras e agora vamos colocar os olhos. Para isso, eu tô pegando uma tampinha de cola e vou desenhar 2 círculos no feltro branco para fazer a borda dos olhos, tá? Então, agora é só cortar o círculo ao redor e depois fazer um furinho no meio dele. Só dobrar o círculo ao meio e fazer um furinho pra gente conseguir encaixar o olho. E se precisar, pode estar aparando também o feltro em volta, tá? Pra ele ficar bem redondinho.
E agora a gente precisa colocar os olhinhos no boneco e a gente vai colocar entre as carreiras 19 e 20, com mais ou menos ali 6 pontos, 5, 6 pontos visíveis entre um e outro, tá? Então, vou abrir aqui o buraquinho com a agulha mesmo e vou colocar o olhinho no lugar, já com feltro, e depois colocar a trava. Agora, com os dois olhinhos colocados, vamos continuar. E na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. E aqui, antes de continuar, pra gente fechar, vamos colocar enchimento no resto do corpinho e na cabeça, tá? Então, vai colocando enchimento aos poucos pra deixar a cabeça bem redondinha. E agora, na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na carreira 28, faça 4 diminuições e corta deixando o fio pra gente arrematar. Antes de fechar, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento pra não deixar essa parte de cima ficar murcha, tá? Então, eu vou espalhando ali pros ladinhos pra deixar a cabeça bem redondinha. E agora, é só fechar com o anel mágico invertido e arrematar. E o nosso corpinho está pronto, agora vamos fazer o bordadinho do nariz, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui o fio Cleia preto bem fininho, né? E uma agulha de tapeçaria pra gente fazer o bordado. Então, eu vou começar inserindo ali por trás. E a primeira coisa que a gente deve fazer é o nariz. O nariz é tipo um V, tá? Então, borda ali mais ou menos entre os olhos, uma carreira abaixo dos olhos ali, tá? E agora é só bordar a boquinha, tudo sempre na mesma carreira, na mesma direção. Nessa parte aqui, ele tá até mais montado, porque eu tinha desmanchado o bordado e estava refazendo ele, tá? Então, ele já tava montado, mas segue o tutorial que vai dar tudo certo. Então, eu passei ali um bordadinho pro lado, sempre conta os pontos pra deixar tudo igual de um lado e do outro, tá? Se você precisar, você volta um pontinho assim pra trás, pra ficar sempre o mais simétrico possível. Então, fazendo o Vzinho do nariz, você borda a boquinha de um lado e do outro,
E agora é só bordar a parte de cima da boquinha ali, tá? Pra deixar ele com essa cara bem fofinha dele. E pronto, o bordadinho fica assim, agora é só arrematar o fio. E vamos fazer os bracinhos, a gente vai estar utilizando o fio natural ou off-white e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, da carreira 2 até a carreira 7, a gente vai apenas repetir esses 6 pontos, sem aumentar e sem diminuir nada, tá bom? E agora, para finalizar a peça, a gente vai dobrar a peça ao meio, juntar os dois lados e fechar ali fazendo 3 pontos baixos. E assim que terminar a peça, faz uma corrente no final para arrematar, corta deixando o fio para costurar e reserva pra gente costurar depois. E agora vamos fazer os chifres, tá? Com fio marrom. A gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, da carreira 3 até a carreira 17, a gente vai apenas repetir esses 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, faremos aí 15 carreiras retas. No final, aqui eu já fiz as minhas 17 carreiras, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo e cortar, deixando o fio pra gente poder costurar, tá? E você deve fazer 2 chifres iguais. E agora a gente precisa colocar o arame no chifre, né, pra ele ficar torcidinho. Então, corta aí um arame um pouquinho maior que o seu chifre. E agora é só dobrar a pontinha dele, tá? Pra gente colocar dentro da peça e ele não ficar saindo depois. Então, é só colocar na peça, corta o excesso ali e encaixa na cabeça. E o encaixe, ele deve ser feito ali na mesma direção do anel mágico, tá? Pula ali umas 2 carreirinhas desde o anel mágico e encaixa o chifre do lado e do outro. E coloca aí um alfinete para te auxiliar na hora da costura. E agora é só costurar. Para costurar não tem segredo, passa um pontinho na cabeça, um pontinho no chifre, um ponto na cabeça, um ponto no chifre, até finalizar, né? Até rodear todo o chifre ali, você costurar tudo. E depois é só arrematar os fios todos juntos.
E agora é só dar o formato do chifre, tá? Então você vai rodando ele ali, vai enrolando ele, tá? Você pode usar o alicate, pode usar a mão mesmo pra te ajudar. Então é só enrolar ele todinho ali até a base. E pronto, o seu chifrinho já tem o formato certinho do chifre do Mary. E agora vamos fazer a blusinha dele. Pra blusinha eu vou começar com fio amarelo claro, fazendo 16 correntes. E agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo troca de cor. Então, o primeiro ponto aqui eu fiz amarelo e vou finalizar ele com o vermelho. Então, eu vou começar o ponto vermelho e vou finalizar ele com o amarelo, tá? Então, a gente vai ficar trocando de cor todos os pontos para formar listras. Então, ali, comecei o ponto amarelo, né? E terminei com o fio vermelho. Comecei o ponto vermelho e vou terminar com o fio amarelo. E assim por diante, até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fechar com fio amarelo mesmo, tá? Vou fechar o ponto, vou passar o fio vermelho ali por cima da minha agulha, tá? E vou subir uma corrente com ele, tá? Porque o segundo pontinho já é com ele ali. E agora é só ir trocando novamente até o final. E a gente precisa fazer 5 carreiras dessa forma, tá? Então, todos os pontos, eles devem estar alinhados. O ponto vermelho deve estar em cima do ponto vermelho e o ponto amarelo em cima do ponto amarelo em todas as carreiras, porque é isso que vai formar as listras da roupinha dele. Caso você não queira fazer a sua peça assim, você pode estar fazendo a peça toda em amarelinho também e depois vir pintando as listras vermelhas ou colando as listras vermelhas com a linha mesmo, tá? Fica da sua preferência. Aqui eu já terminei de fazer todo ele e aqui eu vou cortar os meus fios e arrematar tudo. Eu vou pegar um fiozinho amarelo separado e vou esconder esses pontinhos em vermelhos que ficaram sobressaindo aqui no fio amarelo, só pra fazer acabamento mesmo, tá? Porque eu gosto que fica bem perfeitinho. Se você não quiser, não precisa fazer isso, tá? E agora é só ir arrematando todos esses fios que sobraram, tá? Eu vou arrematar tudo por um lado só, que vai ser o lado de dentro. E eu vou cortar eles sem nem mesmo colar, porque depois eu vou colar a peça no boneco, então eles vão se arrematar sozinhos com a cola. E aqui eu engatei o fio amarelo novamente num cantinho e vou estar fazendo ponto baixíssimo por toda a volta, né? Nessa lateral, na parte de cima e na outra lateral, só não vou fazer na parte de baixo.
Aqui eu peguei uma mini pérola vermelha e vou colar na parte branca do corpinho, que é pra fazer o cinto do Mary. E aqui agora a gente vai colar o coletinho dele, que já tá pronto, tá vendo? Já passei aqui todo o ponto baixíssimo em volta e vou deixar aquelas partes com os fios arrematados pra dentro, tá? Então, eu vou passar cola aqui em toda a peça e colar o colete no Mary. E agora é só encaixar o bracinho dele ali na lateral, tá? Na mesma direção da perna. E costurar ali na primeira carreira do colete. E é isso, o seu Mary está pronto. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, comenta o que você achou, se inscreve no canal, vai lá conferir o vídeo da Tamires, tá bom? E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.